ansioso muitas vezes. Gente, mas está chovendo muito, né? E olha só o que está acontecendo, olha como é que está esse trânsito, olha como é que estão as coisas, olha como é que está a dificuldade, olha como é que está essa enchente. E tudo isso aí vai nos preocupando. Mas nós temos uma certeza de que Deus está nos guiando a cada dia. Se nós nos basearmos apenas no que os especialistas estão dizendo, eles estão dizendo que já choveu no mês de fevereiro o equivalente a 90% do estimado para todo mês, ou seja, só nessas primeiras semanas agora, a gente já bateu a meta de 90% do que tinha que chover no mês todo, e a gente nem chegou na metade do mês ainda. Então nós vemos que chuva tem vindo bastante, e junto com muita chuva, acontecem alguns problemas. Nós já vimos casos de famílias que tiveram problemas de desabamentos, nós já vimos problemas de empresas que foram alagadas por causa dessa chuva forte. No Alcântara mesmo, nós temos casos de uma das filiais de uma grande rede de eletrodomésticos que está fechada, porque no último temporal de domingo o teto veio abaixo e saiu destruindo muita mercadoria que eles tinham. Alagou o chão, alagou tudo, estragou a estrutura toda. Eles tiveram que fechar a loja, uma loja muito grande, fechada porque a estrutura foi toda destruída. Então eles estão tendo que reconstruir, refazer tudo, refazer todo o processo que já tinham tudo prontinho, recolocar mercadorias lá dentro, substituir as que estragaram, por conta da chuva que veio forte. E aí vem uma preocupação. Quando vem uma brisa leve, quando vem uma chuva suave, a gente não tem tanto impacto. Mas quando uma chuva pesada cai, a gente já se preocupa. Domingo passado, choveu bastante à noite. Eu dei carona para algumas irmãs aqui. Quando estava chegando perto da casa de uma das irmãs, à frente da casa dela estava que era telha pura. E não era telha comum não, aquelas telhas grandonas de zinco. Mas não era da casa dela. 3 casas atrás, o vento bateu, levantou as telhas saíram voando, com madeirame e tudo, aquele madeirão pesado, grosso, caíram na frente da casa dela, caíram em cima de carros. A situação, ela chegou assim, a casa dela forrada de telha, ela teve que passar por debaixo das telhas para poder entrar na casa. Muita chuva, muita preocupação. Quando saí dali, que peguei a estrada para vir para minha casa, estava tudo alagado, nem ônibus passava em alguns lugares. Muita chuva. Então, quando a chuva é pesada, a gente vê que as estruturas que a gente tem ao nosso redor, elas ficam abaladas. São estruturas que elas não estão tão firmes assim. Que quando vem alguma coisa fora do normal, as estruturas ficam fragilizadas, que a fraqueza das estruturas se mostra. E preocupa a Defesa Civil. Hoje à tarde, quando começou a chover, eu escutei várias vezes os alarmes da Defesa Civil tocando, e ambulâncias passando, e carros da polícia ajudando, carros da Defesa Civil, aquele amarelinho passando, e pessoal preocupado, porque, nossa, por que tanto carro assim está indo? Para socorrer pessoas, socorrer casas. Nós tivemos notícias de alguns desabamentos de casas, e tudo isso porque a chuva veio forte. Mas até que ponto a chuva forte abala a igreja do Senhor? E a Bíblia traz uma mensagem que bate um pouco com isso, que está lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que é onde nós vamos estar começando a ler nesse momento. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. E diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa,
e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer as palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Quem ouve as palavras do Senhor, quem ouve a palavra do Senhor, na sua casa, na sua igreja, na sua vida, e as pratica, hoje de manhã na EBD, na lição dos jovens e adultos, nós tivemos uma lição que dos tópicos falava exatamente sobre isso, sobre você ter o conhecimento, você ter o chamado, você ter o conhecimento, mas não praticar. E o tema da lição era: somente o chamado não basta. Então, só ter o chamado não basta. Se você recebe a palavra, mas você não pratica, essa palavra não traz alicerce. Porque a palavra que nós acabamos de ler, ela não fala sobre receber a palavra ou não receber a palavra. Reparem, tanto a casa que foi construída de um jeito ou de outro, o que vem antes, quem ouve a minha palavra e as pratica, construiu a casa como na rocha. O segundo ponto, que é o antagonismo disso, quem ouve as minhas palavras, mas não as pratica, ou seja, os dois ouviram a palavra. O problema não está em você ter a palavra ou você não ter a palavra. O problema está em você praticar ou não praticar a palavra que recebeu. E a nossa palavra recebida é uma palavra de fé, de esperança, mas é uma ordenança para que a gente venha a praticar e fazer a obra do Senhor. Não importa, e aí fala que a casa, aquela casa construída, daquele que ou recebeu a palavra e praticou, vieram os ventos, a chuva forte, mas os rios transbordaram, mas a casa se manteve firme. Temos passado por esse tempo de chuva, temos visto muitas coisas desabarem, muitas coisas transbordarem, muitas famílias abaladas com a perda de seus bens. E aí, como cristãos, como está a nossa fé? Falando em termos físicos, por causa da chuva, e falando sobre todos os problemas que vêm à nossa vida, em todo o nosso viver. Como estamos mantendo nossa casa construída? Firme sobre a rocha ou uma casa que está construída sobre areia, sem um alicerce firme, que a qualquer problema que acontece, desaba, ou perde as forças, ou racha, ou recebe uma intervenção porque não pode seguir adiante. Então, eu convido agora a igreja a estar entoando conosco o hino de número 367 do cantor cristão, que fala exatamente sobre essa parábola. 367. Vou ter que seguir de lá.
todo o seu poder. E essa é a segurança que nós temos que ter como servos do Senhor, que quando o temporal der contra a nossa casa, nós vamos resistir pelo poder da palavra de Deus em nossas vidas. Eu vou convidar a Carla, que esteja vindo aqui à frente nesse momento, e também o nosso irmão Marcelo Marinho, para que estejam orando ao Senhor pela nossa igreja, pelas nossas campanhas que nós temos em ação, a campanha de missões, a campanha da própria igreja, sobre o nosso tema anual, que a gente vai estar fazendo todo o trabalho agora, daqui a pouquinho, sobre todas as organizações da igreja que estão sendo trabalhadas, sobre todas as pessoas que estarão agora nesse período de carnaval, viajando, etc., que o Senhor esteja guardando. Então vamos orar por isso tudo, pela nossa igreja, que a nossa igreja também esteja firme sobre a rocha. Boa noite, igreja. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, podemos estar aqui na Tua casa, Senhor, para engrandecer Teu nome, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando da Sua igreja, Senhor. Esteja firmando, Senhor, a Sua igreja, Senhor. Que cada irmão aqui, Senhor, possa sentir, Senhor, Tua presença, Senhor. Possa renovar, Senhor, a sua fé, Senhor. E que eles cresçam também, Senhor, espiritualmente, Senhor, mais conectados a Ti, Senhor. Te peço, Senhor, pelas missões também, Senhor, esteja capacitando, Senhor, cada missionário, Senhor. Esteja chamando seus filhos, Senhor, para ir alcançar vidas, Senhor, que precisam, Senhor, conhecer a Ti, Deus. Nos envia, Senhor, para a Tua obra, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. O Senhor tem nos dado capacidade, Senhor, o Senhor tem nos dado direcionamento, Senhor, e que possamos, Senhor, estar aqui como instrumento, Senhor, nos colocar disposto a fazer a Tua vontade, Senhor. Te peço, Senhor, também por esse feriado de carnaval, Senhor, que o Senhor esteja guardando, Senhor, o Seu povo, Senhor. Que sabemos o quão perigoso, Senhor, o nosso mundo está, Senhor, sabemos que o inimigo tem tentado nos destruir, Senhor, mas que o Senhor esteja protegendo, Senhor, os Seus filhos, Senhor, de todo o mal, Senhor. Esteja, Senhor, nos guardando, Senhor, nos protegendo, nos livrando, e confiamos, Senhor, na Sua proteção, Deus. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Então é isso que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, nosso Pai, continuando, Deus, em Sua presença, Senhor, venho aqui, ó Deus, antes de tudo agradecer, Senhor, por podermos estarmos aqui, Senhor, mais uma vez Te cultuando, ó Deus. Ó Senhor, esteja com os que estão vindo, ó Deus, diante da chuva, Senhor, guarda cada um deles, ó Deus. Ó Senhor, venho aqui Te pedir também pelas organizações, ó Deus, eleito, ó Pai, debaixo da Sua vontade, ó Deus, que elas possam, ó Pai, vir, ó Pai, fazer aqui, ó Pai, o Seu trabalho, dentro do que nós temos visto sendo feito, ó Pai, que isso continue, ó Deus, cada dia mais. Ó Senhor, dê força, ó Pai, à liderança dessas organizações, dê força, ó Pai, aos irmãos que ajudam em comunhão cada vez mais junto, ó Deus, nessas organizações, ó Deus. Esteja também, Senhor, com missões, Senhor, que estamos entendendo, ó Pai, que o Brasil precisa de missões, a terra precisa de missões, ó Deus, como foi dito hoje pela manhã, que isso possa, ó Pai, nos fortalecer e dar-nos força para que nós possamos, ó Pai, também ser o cooperador para essa missões, ó Deus. Ó Senhor, esteja conosco aqui no nosso bairro, que nós possamos fazer o trabalho necessário de missões aqui, nos dê sabedoria, ó Pai, que a Sua igreja, ó Pai, seja também bênção nesse bairro como missões, ó Deus. Ó Senhor, esteja também, ó Deus, com esse enfermo, ó Deus, que Tu sabes, ó Pai, qual a necessidade de cada um deles, ó Deus, cuida de cada um deles, ó Deus. Esteja com o nosso pastor, com a família pastoral, Senhor. Ó Senhor, como somos gratos, ó Deus, pela volta dele aqui agora, ó Pai, com a gente, caminhando, ó Pai, mais um ano que se inicia, ó Deus, que ali Tu possa, ó Pai, usar cada um deles cada vez mais, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar convidando o grupo de louvor para que esteja
se aproximando para que estejamos adorando ao Senhor, colocando os nossos agradecimentos a Ele, colocando a nossa vida aos pés do altar. E eu convido a igreja a fazer isso. O grupo vai pedir para a igreja ficar de pé, mas eu peço à igreja que coloque-se em sinceridade de adoração, porque a Bíblia fala o quê? É necessário que estejamos adorando em oração, é necessário que estejamos adorando também em espírito. E aí fala o quê? Em adorar em espírito e em verdade. Então não é só adorar com os nossos sentimentos, mas também com a nossa consciência, com o nosso coração, em cada uma das letras que nós estaremos entoando nesse momento. Boa noite, igreja. Te convido a se colocar de pé. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Fique à vontade. Vamos aproveitar para cumprimentar também o nosso irmão, desejar a ele uma boa semana. Vamos louvar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado. Gostaria de convidar as crianças, que elas vão estar indo agora para o culto infantil. Convido a Monique que esteja aqui orando por elas. Boa noite, igreja.
Oremos. Querido Pai que estás no céu e eterno Criador, muito obrigada, Senhor Pai, por essa noite, Jesus, por permitirmos estarmos aqui na sua presença, Senhor Pai. Te agradeço pelo culto que também acontecerá lá em cima, Jesus das crianças, Senhor Pai, que a sua presença possa estar nos abençoando e nos agraciando, Jesus. Te entrego mais uma vez o nosso dia, Senhor Pai, e a nossa noite, Jesus. Muito obrigada por tudo e é isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus, que vive para todos sempre. Amém. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A palavra do Senhor diz, lá em Salmo 117, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Nós estamos aqui, sedentos do Senhor. Desligue tudo e foque apenas em exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno. Então, eu te convido a cantar essa música conosco, como forma de oração também. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra
amém. Te damos honra, diga isso mais uma vez. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Exalte o nome do Senhor. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Diga isso. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Diga, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez estamos aqui, ó Deus, para dizer que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, que o seu nome, ó Deus, seja exaltado, que o seu nome, ó Deus, seja glorificado e que através dos nossos lábios, ó Deus, saiam palavras de amor, palavras, meu Deus, de louvor ao seu nome. Que o Senhor possa, meu Deus, estar crescendo em nossas vidas e que possamos diminuir, ó Deus. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor através de nós, ó Deus. Que este ano possamos, ó Deus, depositar a nossa confiança em Ti, descansar nos Seus braços, ó Deus, e entender que o Senhor tudo pode fazer, ó Deus. Obrigada pela sua provisão diária, obrigada pelos seus livramentos, ó Deus. Tu és poderoso, Tu és bom, ó Deus, e misericordioso conosco. Muito obrigada pela vida de cada irmão que já chegou. Esteja com cada irmão, ó Deus, cada pessoa, que o Senhor conhece os corações e sabe, ó Deus, das nossas lutas. Por isso eu te entrego as nossas vidas no seu altar, Deus. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Ele exaltado, para sempre exaltado, seja o nome do Senhor, o nosso Redentor. Queridos, estamos meio que assustados, não é verdade? Estamos aí meio que preocupados com tudo que tem acontecido. Nunca esteve tão quente, né? Os nossos dias têm estado muito quentes, um verão meio que assustador, não é verdade? E as chuvas têm sido muito torrenciais. Chuva de verão é aquela que dura somente, quem sabe, uns 10 minutos, uns 5 minutos. E nós estamos aí em pleno verão vivendo algo novo, para muitos assustador. E acabamos de cantar um hino que fala, né, que o Senhor, Ele nos leva a entender e compreender a necessidade de solidificação da nossa rocha, da nossa estrutura, da nossa construção. Os ventos baterão, as chuvas virão, mas nós permaneceremos
firmes e constantes no Senhor. Porque nada irá desestabilizar aqueles que confiam no Senhor. Passaremos pelas lutas, passaremos por algumas perdas, mas o Senhor continuará firme e fiel para com o seu propósito nas nossas vidas. Então, queridos, eu quero aqui dizer para os irmãos que tudo que tem acontecido, por mais que nós não estamos aí entendendo, está tudo no cronograma do Senhor, está tudo na previsão do Senhor. Daqui um tempo mais, teremos a interpretação, a resposta para tudo isso que nós estamos vivendo. Então, de antemão, eu quero agradecer os irmãos pela iniciativa de vir neste período chuvoso até a casa do Senhor, para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Aos nossos irmãos que não puderam chegar aqui, estão aí conectados via internet, que de igual forma o Senhor possa estar alcançando vocês também, os nossos amigos que têm nos permitido chegar ao âmbito da sua casa por intermédio desta transmissão. Muito obrigado pelo carinho que tem disponibilizado a nós, como Igreja Batista do Centenário em Culubandê. Fica aqui o nosso muito obrigado pela força, pelas orações e por tudo que vocês têm feito aí para que esta igreja continue sendo uma agência de transmissão da graça, da misericórdia e do amor de Jesus Cristo, da salvação do Mestre. Então fica aqui os nossos agradecimentos e eu quero antes, queridos, de mais nada, fazer um momento de oração, Nós temos um colega, pastor aqui de bem próximo de nós, da PIB do Tribal City, pastor Carlos, não é isso? José Carlos, o pastor José Carlos está requerendo e necessitando das nossas intercessões, Ele foi acometido por uma dificuldade na saúde, está em tratamento, e a coisa não é tão simples, Então a gente vai fazer esse momento de oração pela vida do pastor José Carlos, pela sua família, pela sua igreja, pelas atribuições que o Senhor conferiu a ele, que neste tempo ele está tendo dificuldade de desenvolver, tá certo? E também agradecer a Deus, por todos aqueles que passaram aí pelas enfermidades, orando também pela irmã Maria, que é componente do nosso multiministério, Maria Barreto também, que é membro da nossa igreja também, que já está internada, estivemos com ela, fazendo uma visita na quinta-feira, e está aí na iminência de ter alta para voltar para sua casa. A sua neta também, que cuidava dela e também sofreu aí um acidente, teve aí uma luxação ou uma fratura num pé, uma coisa parecida. Eu não tive a oportunidade de visitá-la porque ela já tinha tido alta. Então, queridos, são muitos os pedidos, muitas coisas acontecendo e a gente precisa colocar em prática, colocar em ação a nossa oração. Essa oração que move o coração de Deus, essa oração que atrai o coração de Deus, pedindo verdadeiramente por essas pessoas. Não são pessoas que muitos de nós se relacionam, mas são pessoas que neste momento carecem da misericórdia do Senhor. Nós temos um vizinho, uma pessoa muito extraordinária, muito trabalhador, e que numa das suas obras na casa dele, eu acho que é um terceiro andar, mais ou menos dessa altura, ele, nesse tempo chuvoso, ele achou por bem ir lá resolver algumas questões e caiu daquela altura, e também está internado, esperando e aguardando a operação, a cirurgia. Quebrou o fêmur e 3 costelas. Eu falei para ele, rapaz, você já tem que agradecer pelo milagre. Da altura que você caiu, você poderia não estar mais aqui. Então o fêmur e essas 3 costelas foi que o Senhor permitiu para que você pudesse nesse tempo parar e experimentar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel para com a sua vida. Então, queridos, vamos nesse momento abaixar a nossa cabeça e vamos interceder por essas pessoas e por muitas outras que nós não temos conhecimentos, que nesse momento carece da intervenção do Senhor, do cuidado do Senhor, porque são muitos sofrimentos, que nós podemos sim orar e interceder para que esses sofrimentos sejam abreviados, que seja cumprido na vida desses que estão vivendo tudo isso, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Nós te somos gratos por podermos estar na tua casa. Te somos gratos pela oportunidade que temos de estar aqui, gozando de uma perfeita saúde, de uma força que nos possibilitou estar na tua casa, para juntos com os nossos irmãos louvarmos e bendizermos ao Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, existem muitas pessoas sofrendo, chorando, ó Deus, no leito de hospital. E nós queremos aqui apresentar, ó Deus, o pastor José Carlos, ó Deus, que o Senhor vá de encontro ao teu filho neste momento e que o Senhor possa, ó Deus, atender segundo a tua vontade, ó Deus, a necessidade do teu filho, ó Pai. Que a família do teu filho, ó Deus, continue firme e constante, confiando no Senhor. Que a sua igreja, ó Deus, que o Senhor mesmo conferiu a ele para cuidar, que esta esteja sendo cuidada, ó Deus, esteja, ó Deus, confiada no Senhor, na certeza de que o Senhor irá operar coisas extraordinárias na vida do seu pastor. Pai, abençoe esta igreja, ó Deus, que nada falte a esta igreja, que nada falte a este pastor, ó Deus, que hoje carece da intervenção do Senhor. Agradeço, ó Deus, pela vida da nossa irmã Maria Barreto, ó Deus, que depois deste mês todo, ó Deus, internada, já tem a previsão de alta, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa, ó Deus, continuar consolando e confortando o seu coraçãozinho, ó Deus, para que ela possa retornar para junto da sua família com alegria. Agradeço por sua neta também, que foi acidentada, ó Deus, que já está em casa em recuperação. Eu lhe peço e lhe agradeço pelo livramento do Alex, ó Deus, quando caiu, despencou daquela altura, e o seu poder, a sua graça, a boa mão do Senhor permitiu que nenhum dano maior pudesse acontecer na vida do Alex, e ora está aguardando, ó Deus, a oportunidade de viver a cirurgia. Pai, abençoe ele, alivie as dores dele, ó Deus, e que ele possa, neste tempo, ó Deus, de paralisação, confiar e entender que o Senhor fez aquilo que ninguém poderia fazer por ele, e fez mais daquilo que ele podia imaginar. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa palestrar o coração do Alex, e que ele possa, ó Deus, verdadeiramente confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E muitos outros, ó Deus, que neste momento carecem da intervenção do Senhor na saúde, ó Deus, em todas as suas necessidades. Que o Senhor vá de encontro a esses, ó Deus, e ministre a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que nesta noite, ó Deus, eles possam ver a boa mão do Senhor, consolando, confortando e cuidando de cada um deles. Eu peço essas bênçãos e te agradeço, não porque merecemos, mas como igreja aqui neste lugar, entendendo a nossa missão, compreendendo a tua palavra, que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Pai, crendo nesta tua promessa, é que nós estamos aqui, orando e intercedendo por todos aqueles que ora necessitam da tua graça. Pedimos estas bênçãos e te agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós estamos iniciando mais um ano, e nós precisamos de um tema, uma divisa e um hino oficial. E palestrado pelo Senhor neste período de recesso, de férias, o Senhor pôde falar claramente ao meu coração que a reconstrução ainda não terminou. Ainda não terminou. Porque ainda existe servos vocacionados, escolhidos, que ainda não compreenderam a sua importância nesta grande reconstrução. E nós continuaremos vivendo o tema para esse ano de 2026, para reconstruir, eu vou recomeçar. Então repetiremos esse tema não por falta de argumentos, não por falta de perspicácia ou não por outras melhores opções, mas por entendermos o processo que nós estamos vivendo. Para reconstruir, eu vou recomeçar. E eu estava pensando, Senhor, se o Senhor quer que a gente repita esse tema, eu preciso de um hino oficial que nos encoraja a isso. Eu preciso de um verso, de uma divisa, que o Senhor nos permita trabalhar de uma forma a entender a importância, a relevância de cada um de nós para esta grande reconstrução.
Queridos, Neemias não reconstruiu os muros de Jerusalém sozinho. Ele não construiu sozinho. Ele tão somente teve o desprendimento e o sentimento diferenciado da necessidade de reconstrução. E quando ele, movido por esse sentimento, ele começou a influenciar a outros de uma forma muito positiva a viver esta grande realidade. Então, queridos, o chamamento para esse ano de 2026 é continuarmos em busca dessa reconstrução do nosso lar, reconstrução dos nossos sentimentos, reconstrução do nosso ministério, reconstrução do nosso ir e vir, reconstrução dos nossos sonhos, reconstrução de tudo que precisamos. E que na grande maioria das vezes essa reconstrução necessita de que recomecemos. Uma ação direta nossa. E o verso que o Senhor trouxe ao meu coração se encontra que será base para que a gente possa refletir um pouquinho naquilo que Jesus Cristo espera de cada um de nós, como esperou dos seus discípulos. Jesus Cristo não mudou nos seus planos e projetos, né? Então nós não podemos mudar também. E o verso que nós, tivemos da parte do Senhor para ser a nossa divisa se encontra em João capítulo 14, verso 27. Porque é um sonho de consumo de todo mundo, mas nem sempre estamos no melhor lugar, convivendo e desenvolvendo o melhor sentimento para que isso seja uma realidade na nossa vida, de ter paz. Quem é que não quer ter paz? Quem é que não quer chegar num ambiente de trabalho e ter paz? Quem é que não quer chegar no âmbito da tua casa e ter paz? Quem é que não quer chegar no âmbito da tua igreja junto aos seus irmãos e ter paz? As aflições vêm do mundo. E o Senhor, neste verso, Ele traz para nós, queridos, a colocação de que o mundo não tem como se assemelhar àquilo que o Senhor tem para nós. Se vocês querem paz, renuncie o mundo. Se vocês querem ter paz, olhe para mim. Se vocês querem ter paz, recomece um novo empreendimento. Recomece uma nova história. Esteja disponível a viver isso, essa nova história que o Senhor tem para cada um de nós. Então, queridos, esse verso nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Coração perturbado é um coração que tem medo de viver uma reconstrução. Um coração perturbado é um coração que tem medo de viver o novo. E a imposição que chega até nós é para nos impedir de vivermos o novo do Senhor. O novo. Então, queridos, essa será a divisa que nós estaremos trabalhando durante o ano, quando estivermos mencionando o tema, a divisa e o hino oficial. E o hino oficial já foi passado para o Ministério de Louvor, eles estão se preparando, mas nós daremos o pontapé inicial, e convidamos o nosso irmão Luciano Siqueira para entoar o hino oficial para este ano, segundo o tema que nós daremos continuidade. Eu quero convidar o irmão para que pudesse estar aqui cantando, e os irmãos, percebam, compreendam, deixe ser envolvidos por esse cântico, porque é um cântico que fala muito ao coração daqueles que querem viver o novo, daqueles que querem viver uma reconstrução, daqueles que estão disponíveis para viver o novo, queridos. Então não tenha vergonha de viver o novo, não tenha vergonha de viver aquilo que o Senhor tem para você, não tenha receio, não tenha medo, não permita que o mundo perturbe o seu coração, a fim de que você não viva o novo. Viver novo, querido,
É algo extraordinário. E nós iremos cantar, e logo após o cântico, nós estaremos assim refletindo um pouquinho mais neste capítulo 14 de João, até chegarmos a esse prisma: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Jesus falando para os seus discípulos. E nós vamos pensar nisso nesta noite. Ouçamos então, esta canção. Agradeço ao irmão Luciano, que aceitou de bom grado a entoar este cântico para nós, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Não é fácil estar aqui nesta noite, não. Eu quero pedir ao pastor um minutinho para agradecer aos irmãos. Agradecer aos irmãos que têm orado pela minha saúde. A minha garganta não está nada bom, não estava, mas de 2 semanas para cá tem melhorado bastante. Graças às orações que os irmãos têm feito ao Senhor, e o Senhor tem nos atendido. Não é fácil estar aqui, porque há muito tempo que eu não estou aqui, e a gente perde aquele costume de estar aqui na frente, então é muito difícil estar aqui. Mas o hino que nós vamos entoar, ele tem como título Adorador por Excelência. Este hino é muito impactante, e ele fala muito profundamente ao coração, ao meu coração, porque eu me converti em 63, e desde lá eu venho correndo atrás de ser um adorador de verdade, um adorador por excelência. Que os irmãos também busquem isso, aqueles irmãos que gostam de louvar, que busquem ser um adorador por excelência. Que não é fácil um adorador por excelência, mas devemos buscar ao Senhor, que um dia nós seremos, nem que seja quando Ele nos levar para morar junto com Ele. Eu quero pedir aos irmãos que me ajudem a cantar. É um hino que não é difícil, é fácil, mas que os irmãos cantem com a alma, cantem para fora, cantem com toda a força.
Cortei muito tranquilo esse cântico para nós. Queridos irmãos, percebem que o nosso intuito é de caminharmos juntos. O nosso intuito é de encorajar cada um. E para encorajarmos cada um, nós em alguns momentos nós seremos contrários a alguns procedimentos, a alguns sentimentos, a algumas ações. Mas não é com o intuito de diminuir, não é com o intuito de impedir, não é o intuito de neutralizar ninguém. É com o intuito de fazer com que todos nós possamos chegar diante do Senhor e compreender que o Senhor quer o que nós estamos oferecendo a Ele de excelente. De excelente. Esse Deus que nós servimos, Ele quer a excelência daquilo que fazemos. Ele quer a excelência daquilo que somos. Ele quer a excelência, Ele quer o melhor do que nós podemos apresentá-lo. Então nós vamos estar sempre levando a igreja a viver isso. Porque eu preciso todos os dias, querido, ser motivado a extrair de mim e daquilo que eu tenho apresentado ao Senhor, que seja o melhor, para que o Senhor seja exaltado. Um adorador por excelência eu quero ser. Eu não estou sendo imposto, eu não estou sendo obrigado a ser um adorador por excelência. Eu quero ser, eu preciso ser, eu quero estar disponível para ser, para que o Senhor se agrade de mim, porque a intenção daqueles que creem, confiam e esperam no Senhor não é de agradar a homens, é agradar ao Senhor. E às vezes nós apresentamos para o nosso patrão, para os nossos amigos, tanta coisa excelente e achamos poder oferecer ao Senhor aquilo que não tem tanta importância assim. E não é isso que deve ser uma realidade na nossa vida. E eu quero pensar um pouquinho sobre o cortar do cordão umbilical. Quando Jesus estava diante dos seus discípulos, ele começou a apresentar algumas coisas, ele começou a fortalecer os seus discípulos, porque daqui a pouco mais, ele não mais estaria com os seus discípulos, e os discípulos precisariam entender e não ficar como perdido no baile, entender a sua missão, entender que o que eles precisariam fazer era dar continuidade a uma obra extraordinária, para que eles pudessem também oferecer a Deus uma oração, uma adoração, uma vida excelente. E o Senhor Jesus Cristo teve este crivo, esta preocupação para com os seus discípulos, e dizendo para eles: olha, eu preciso que vocês façam bonito, porque daqui a pouco mais eu não estarei mais com vocês. E quando aqueles discípulos começaram a perceber que o mestre estava se despedindo deles, eles começaram a entrar no desespero, eles começaram a perceber que eles estavam com Jesus, eles estavam inseridos no contexto da adoração, mas eles não tinham as respostas necessárias para que agora, longe do Senhor, pudesse dar conta do recado. É muito fácil, querido, aqueles que estão de fora
Para eles é muito fácil fazer tudo aquilo que você está fazendo. E muitos pensam, no lugar dele eu faria muito melhor. Mas não é assim que funciona. E Jesus sabia que os seus discípulos iriam titubear na grande missão. Porque é muito bom, é muito satisfatório para o feto, ainda no ventre da sua mãe. Ali ele tem alimentação, ali ele tem um cuidado, ali ele tem um consolo, ali ele tem um conforto, ali ele está aconchegado, ali ele está protegido, ali ele está sustentado, ali ele está na sua zona de conforto. E quando chega o momento daquele feto vir ao mundo, vir a nascer, é um momento, querido, de uma adaptação terrível. A priori no coraçãozinho, na mente daquela criança, daquele bebê, e agora, o que eu faço? Eu saí da minha zona de conforto, eu saí do conforto do ventre da minha mãe. E a gente começa a perceber um choro torrencial, um choro de desespero, um choro de separação, um choro de agora eu tenho que dar o meu jeito. Eu estou vendo pessoas que eu nunca vi, agora eu estou num lugar que eu não conheço e eu não sei como lidar com isso. Era assim que os discípulos estavam quando Jesus sinalizou que ele deixaria de estar com eles. E quando no momento que nós vemos, queridos, tudo acontecendo, a gente percebe que Jesus Cristo, com muito cuidado, sem impedir a vontade do Pai na vida dele, sem querer, permanecer junto com os seus discípulos pela fragilidade dos discípulos, pela dificuldade que os discípulos estavam tendo, Jesus começa a trazer uma segurança para eles. Olha, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu não vou estar com vocês, mas o Pai deixará com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Então não tenha medo. Vocês vão viver o novo, mas não tenha medo. Vocês precisam tão somente deixar que a paz que nós apresentamos a vocês possa ser uma realidade na vida de vocês. E o mundo não pode tirar esta paz de dentro do meu coração, como também não pode e não deve tirar esta paz do coração de vocês também. Vocês terão muitas aflições, mas tenha bom ânimo, tenha confiança, tenha coragem, porque o Senhor vai continuar cuidando de vocês. Eu quero ler com os irmãos do capítulo 14, do verso 15 até o verso 27, quando este é a divisa do nosso ano, Eu quero convidar os meus amados irmãos para partilhar comigo desta leitura de João capítulo 14, a partir do verso 15 até o verso 27. Se puder colocar aí, isso, eu vou estar lendo os versos ímpares e eu convido os meus amados irmãos para que partilhem comigo desta leitura com os versos pares até concluirmos no verso 27 desse capítulo 14 de João. Eu estarei iniciando com os versos ímpares, que diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A igreja. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Dentro de um pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é aquele que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Jesus, nesse momento, querido, estava ali determinando e levantando os seus discípulos a não ter medo. Não ter medo do novo, não ter medo da nova iniciativa, não ter medo da reconstrução, não ter medo de caminhar sempre na certeza de que o Senhor continuaria com eles. Não tenham medo, vocês não precisam viver na mesmice, vocês não precisam viver no costumeiro, vocês não precisam viver como sempre viveram por medo. Queiram viver algo novo, queiram viver mais intensamente a minha vontade. Agora, quando vocês têm a autonomia de determinar a este mundo o que vocês querem viver. E nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos colocar, querido, numa posição de um verdadeiro adorador, que adora o Senhor com excelência, em espírito e em verdade. A igreja de Cristo neste tempo, querido, tem sido muito confortada e conformada com este mundo. Nós nunca vimos tantas coisas terríveis e horrendas tão explícitas como temos visto hoje. Sabemos que sempre existiu, mas hoje está explícito. Está vergonhoso, está chegando como uma imposição, e nós estamos aí como se, não, deixa disso, não tem nada a ver. Nós precisamos, queridos, verdadeiramente compreender a nossa missão, e não comungarmos com aquilo que contraria o coração do Senhor. O mundo até diz oferecer a paz a estes, mas a paz de Jesus Cristo é diferente, é uma paz duradoura, é uma paz constante, é uma paz que quando vem o vento forte, ela permanece, quando vem as ruínas, humanamente falando, ela permanece, quando vem as afrontas, ela permanece, quando vem as arduras, ela permanece, quando vem tudo de ruim sobre aquele que tem esta paz de Cristo, a paz permanece, ela não sai do coração daquele verdadeiro adorador, que adora o Senhor por excelência. E a gente percebe que nos versos anteriores, o Senhor Jesus Cristo viu muito explícito na vida dos seus discípulos a dificuldade que ora eles já deveriam saber, porque o Senhor já vinha instruindo, orientando eles como seria. Não era nada novo, querido. E às vezes eu fico me perguntando por que eu fico tão abismado com tudo isso que está aí, tão explícito, tão horrendo, se isso tudo já foi determinado que um dia aconteceria. O mal está avançando porque você, que é o bem, está recuando. Os valores estão se perdendo porque você não tem levantado a bandeira dos valores do Senhor. Então, tudo isso que tem acontecido, querido, porque está tendo uma complacência conosco. Nós estamos sendo muito complacentes com isso. Estamos sendo muito conformados com isso. E a coisa está cada vez mais explícita, mais escandalosa, mais horrenda, mais intragável.
E nós precisamos fazer alguma coisa, para não nos deixarmos ser influenciados por essas questões, por esses valores. E o Senhor percebe, aqui diz Tomé no verso 5 do mesmo capítulo: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus já estava se despedindo deles e ele não sabia quem era o caminho. Ele não sabia qual caminho deveria seguir. E agora, Senhor, se o Senhor não sinalizar para nós, para onde nós seguiremos? O Senhor, você está comigo há tanto tempo e não entendeu que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou tudo na vida de vocês. Não deveria ter esta confusão e esta dificuldade tão primária. Porque tudo que eu já vivi com vocês, tudo que eu já passei para vocês, não deveria vocês ter mais esta dificuldade. Por que tanta dificuldade? Por que tanta dificuldade de viver o novo? Agora não estarei mais com vocês, mas vocês têm tudo que vocês precisam para ser um adorador por excelência, para ser um atalaia, para ser aquele que vai representar-me de uma forma muito verdadeira, muito constante. Tomé demonstrou nitidamente, na oportunidade de viver o novo, que ele não conhecia o caminho que deveria seguir. Por isso que muitas das vezes a gente ouve que a Igreja de Cristo tem deixado de ser um farol para aqueles que não conhecem o caminho. A Igreja de Jesus Cristo, ela precisa continuar sendo um farol, em meio a tantas tempestades, em meio a tantos mares revoltos. A Igreja de Cristo precisa continuar firme e constante, para que aqueles que não conhecem o caminho, sabem, é dali, ali é um ponto de partida, ali é um povo que conhece o caminho, ali tem um povo que pode nos levar a viver este caminho, esta verdade e esta vida. Mas para isso, queridos, precisamos entender que para sermos um adorador, teremos que ser um adorador por excelência. Precisamos nos tornar, porque um adorador por excelência, ele precisa ser construído, reconstruído, restaurado, para ser um adorador por excelência. E mais à frente a gente percebe que Filipe também teve dificuldade, não só Tomé. Filipe também teve dificuldade. Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. O Senhor olha para ele e fala assim: Filipe, estou há tanto tempo com você, você ainda me pergunta e me pede para que eu possa mostrar o Pai? Você ainda não entendeu que eu e o Pai, nós somos um? Nós somos um. Quem me vê, vê o Pai. Quem adora o Pai, me adora. Nós somos um, Filipe. E o Senhor, começando a perceber aquela confusão, aquela dificuldade, Jesus vai e responde: você não me conhece, Filipe? É a mesma coisa quando um filho não reconhece o seu pai, né? Seu pai passa, ele nem estava reconhecendo o papai. Difícil isso acontece, dificilmente, porque o filho não esquece a fisionomia do seu pai. O filho não desconhece a importância do seu pai. Nós precisamos, como filho, entender a importância do nosso Pai. E Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Já que o Senhor não vai estar conosco, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, para que a gente não se sinta órfão, para que a gente não se sinta só, para que a gente não se sinta desprovido, né, de um cuidado diferenciado, de um amor incomparável. Mostra-nos o Pai, para que a gente possa se achegar a Ele. Ah, Filipe, estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem, não me conhecem. Aí Jesus começa a perceber, fala assim: agora eu vou precisar fazer, né? Vou precisar fazer com os meus discípulos o que os pais naturalistas fazem, né? Com o nascimento do seu filho, né? Acho que é o parto humanizado, é isso, né? Que está lá numa grande banheira, numa piscina, e a criança já nasce nadando, né? Não tem outra alternativa, você vai ter que nadar em águas profundas, em águas diferenciadas, em águas que têm uma temperatura diferenciada do ventre da mamãe, né? Daquele líquido, né? Qual o nome do líquido que fica?
aminoácido, não vai ser tudo diferente, não vai ter aquela mesma quentura, aquela mesma temperatura, então você vai ter que viver. Então a criança já nasce já naquele desespero, batendo as perninhas, batendo os braços, porque já sabe que precisa sobreviver ao novo, e enfrentar com coragem aquilo que papai e mamãe está possibilitando a eles para com um crescimento satisfatório e saudável. Aí Jesus vem aqui a partir do verso 15 e começa a fazer isso com os seus discípulos. Olha, eu estou percebendo que eu vou ter que colocar vocês nesta posição. E vou ter que colocar vocês numa certeza infalível, numa certeza que não vai causar confusão, que nós deixaremos o Consolador com vocês. Vocês não estarão só, vocês não caminharão só, mas desde que vocês deem ouvido aos meus mandamentos, a toda a minha orientação. Se vocês por algum momento achar poder viver sem a diretriz, a orientação desse Consolador, desse Confortador, desse Espírito que vai direcionar vocês, vocês vão se perder do caminho. E aí ele começa: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele estava querendo dizer o seguinte para os discípulos: não venham aderir à mentira, à falácia, à fofoca, a disseminação de palavras que não edificam. Pautem-se na verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela constranja, mesmo que ela dificulte você manter uma posição que até então você manteve, mas não na verdade. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não conhece, não pode recebê-lo porque não conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive e estará em vocês. Aonde hoje está o Espírito Santo do Senhor? Dentro de nós. Aonde nós estivermos, nós temos a oportunidade de vivermos a paz de Cristo, a harmonia neste serviço. Porque aonde nós estivermos obedecendo os mandamentos do Senhor, esta paz estará dentro do nosso coração, esse Consolador estará dentro do nosso coração, esse Espírito Santo continuará nos encorajando, continuará nos confrontando, continuará nos exortando a não nos desviarmos do caminho. É aquela linha que você começa a riscar retamente, mas se não tiver uma régua, você não vai chegar no final com ela retinha. Porque a nossa mão, ela titubeia, ela oscila, e quando a gente percebe, fala assim: nossa, esse risco está totalmente fora de uma centralidade. Mas quando a gente pega uma régua, fixa a régua, pega um giz e começa a riscar, vai do início ao final, porque tem uma diretriz, e esse Espírito Santo é que dá essa diretriz para nós, para que a gente não desviemos do caminho que o Senhor concedeu a cada um de nós, sendo nós transformados, obedecendo os seus mandamentos, para trilhar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da restauração, o caminho, querido, da grande realização, que se chama Jesus Cristo. Quem tem os meus mandamentos, verso 21, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A revelação de Jesus àqueles que o amam. Como que se dá esta revelação? Como que nós percebemos a revelação do Senhor em nosso favor? É amando o Senhor, é obedecendo ao Senhor, é investindo a nossa vida com aquilo que edifica a nossa fé. E a nossa fé não pode estar em outra situação, em outra coisa que não seja no Senhor.
A nossa fé não pode estar voltada para as circunstâncias da vida, se estão sendo favoráveis ou não. A nossa fé precisa estar firmada na palavra do Senhor. Esta palavra que mesmo ora não sendo uma realidade para nós, mas é uma esperança para nós. É uma esperança para nós. E Jesus começa a deslumbrar que o Espírito Santo conduziria os seus discípulos. Eles teriam um grau de dificuldade muito grande, mas completaria a missão. E por eles terem completado esta missão, é o motivo de nós estarmos aqui. Aí vem uma outra dúvida de Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te não revelarás, se revela a nós e não ao mundo? Por que que o mundo não pode ter a sua revelação? O Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O adorador que o adora em espírito e em verdade são aqueles adoradores que pagam um preço para viver a vontade do Senhor. São aqueles adoradores que renunciam à sua vontade para viver a vontade do Senhor. Então, o mundo não pode ver e perceber e sentir a revelação do Senhor, porque não ama o Senhor como deveria, não crer nos seus mandamentos como deveriam, não tem o direcionamento do Espírito Santo, porque ainda não o convidou para estar dentro do seu coração. É por isso. E Jesus vai e responde: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, no verso 23, nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Eu não estou falando palavras minhas, mas a palavra do meu Pai, que criou cada um de vocês, que me enviou este mundo para que, por intermédio do meu sacrifício na cruz do Calvário, derramamento do meu sangue, vocês tivessem a oportunidade de viver uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então esse Deus, ele nunca se esqueceu da sua criatura. Esse Deus, ele não abre mão de cada um de nós, querido. Por que que nós estamos, muitas das vezes, em determinadas circunstâncias, abrindo mão dele, de viver a vontade dele, de pautarmos a nossa segurança na sua palavra e nas suas promessas? Conhecemos a palavra, falamos isso hoje pela manhã, conhecemos a palavra, mas nós precisamos, neste tempo, queridos, ter fé nesta palavra, ter fé nela. Eu conheço essa palavra, mas eu tenho fé que ela pode ser uma realidade na minha vida. E é esta fé que o Senhor espera do conhecimento que temos nesta palavra. É esta fé que mudará todas as coisas, é esta fé que transformará todas as coisas. Então, queridos, eu preciso ser um adorador por excelência, e para eu ser um adorador por excelência, eu não posso ficar neste mundo vendo tudo o que está acontecendo e não fazer nada para testemunhar do amor de Cristo. Hoje nós falamos pela manhã, segundo as postagens do nosso ministro de música, em relação a missões mundiais, que teve esse final de semana, se eu não estou enganado, né, o acampamento lá no Rio Bonito. Infelizmente eu não tive a oportunidade de estar, e aquele que ainda não participou, eu aconselho participar, porque é um momento extraordinário estar lá naquele acampamento de missões, sejam mundiais, nacionais ou estaduais. É sempre benéfico para a edificação da nossa vida, ver o que o Senhor tem feito além das nossas possibilidades, além do nosso crivo, além das nossas ofertas, além das nossas orações, coisas extraordinárias, querido. E isso fortalece o nosso coração. Então foi dito aqui, né, em uma das postagens, né, que veio uma pergunta: qual a necessidade da terceira carreta missionária? E a resposta foi: a carreta chegando nos lugares remotos e dificultosos e atendendo os necessitados, com os seus voluntários. E eu quero dizer aqui para os irmãos que aqueles que trabalham na carreta, eles não recebem nada. Profissionais de saúde, eles não recebem nada. Eles separam alguns dias do seu ano e vai para lá e oferece como sacrifício de louvor ao Senhor. E a carreta tem abençoado muita gente, tem chego em muitos lugares. Agora o grande desejo é de mais um barco missionário, mais um barco missionário.
Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu vou buscar programar-me para um dia ter a oportunidade de estar nesse barco missionário. E esse barco levará aqueles que vão se disponibilizar para estar em lugares para falar de Jesus, para testemunhar do amor de Jesus a vidas que nunca ouviram falar de Jesus. Não sabe nem que existe uma verdadeira paz, não sabe nem que existe uma promessa de vida, estão ali sobrevivendo. Então, queridos, sejamos esses missionários aqui neste lugar. Porque quando a gente fala de missões, a gente sempre pensa que a necessidade está muito longe de nós. Mas quando pensamos em missões locais, a gente vê o quanto nós podemos fazer para transformar vidas. Mas para transformarmos vidas, aqui onde nós estamos inseridos, nós precisamos testemunhar do amor de Cristo. Porque esta palavra que você conhece, que nós conhecemos, ela edifica. Edifica aqueles que a conhecem, aqueles a quem ela é apresentada. Mas o bom testemunho arrasta multidões. E o que nós precisamos neste tempo é de termos e sermos um bom testemunho para arrastar multidões. Para arrastar multidões. Então, queridos, pense nisso nesta noite. Se encoraja a viver a vontade do Senhor. Se encoraja a verdadeiramente não ter dúvida nem medo de viver algo novo na sua vida. Não tenha medo. Não pense que é desnecessário. Não pense que não tem necessidade. Não pense que o outro está fazendo e você não precisa fazer. Muito pelo contrário. O Senhor nos chamou a todos para vivermos de uma forma intensa no seu serviço e com muita alegria. Então, queridos, busque um campo missionário para que você possa testemunhar do amor de Cristo e verdadeiramente, sem justificativa, apresentar a sua alegria no serviço do Senhor. Verso 24, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará de vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo então, contudo, a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Não tenha medo, querido, porque se Cristo prometeu estar conosco, Ele tem cumprido até aqui a sua palavra. Então, seja encorajado pelo Senhor, não se sinta só, não se sinta desprovido de um cuidado, de um zelo, de um amor, de um direcionamento, de uma orientação, porque o Espírito Santo que um dia nós convidamos ao aceitarmos a Jesus para que Ele pudesse morar no nosso coração, esse precisa ter da parte de nós, de cada um de nós, a autonomia para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, queridos, pense nisso com alegria, pense nisso com entusiasmo. Tomé não conhecia o caminho, Felipe não sabia que Jesus e o Pai eram um, e Judas, o não Iscariote, não sabia por que o Senhor Jesus não se revelava a todos, ao mundo. Porque a revelação só vem para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que se voltam para os mandamentos do Senhor, para aqueles que obedecem a sua palavra. Haja vista muitos daqueles que conhecem a palavra, mas mesmo assim não conseguem sentir esta paz, não conseguem sentir esse esclarecimento, não conseguem ver as revelações do Senhor, porque não estão vivendo como o Senhor tem requerido deles viverem. Então, queridos, neste tempo muito difícil, neste tempo muito custoso, neste tempo onde nós temos percebido que ora o que ficava no anonimato, ficava no obscuro, hoje estão à tona para que todos possam ver, impondo ser normal, impondo ser necessário, impondo desafios, impondo aceitação, queridos. E nós estamos recuando
nos valores que nortearam a nossa vida e os nossos valores até então. Então, queridos, fiquem atentos, porque esta proposta pode bater a sua porta a qualquer momento e você vai precisar ter coragem de dizer: não aceitamos, porque nós já temos uma promessa, e uma proposta do Deus da nossa salvação, esse que tem cuidado de nós, esse que tem provido todas as nossas necessidades, esse que tem nos direcionado em todo o tempo, esse que tem nos feito experimentar as suas revelações, e esse que tem nos permitido ver como uma realidade tudo aquilo que Ele nos prometeu, porque nós temos desfrutado de tudo isso. Então, queridos, não abra mão de obedecer a palavra do Senhor, mesmo que ela nos custe, mas obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedeçamos ao Senhor e vamos sim, queridos, viver esta reconstrução, mas nos colocando à disposição, na brecha, para que esta reconstrução seja uma realidade. Há 15 anos atrás, como que era o Capote? Há 15 anos atrás, como era São Gonçalo? E hoje o que tem sido? A única coisa que não mudou são as promessas e a palavra do Senhor, porque não irão mudar. Então, se ela não muda, aqueles que o adoram em espírito e em verdade não devem e não podem mudar. Precisam continuar firmes, testemunhando, pagando o preço para testemunhar deste amor. E esta igreja foi chamada justamente para isso, testemunhar do amor de Cristo. Testemunhar das promessas do Senhor e ser um farol que sinaliza para aqueles que não conhecem o caminho, quem verdadeiramente é o caminho, quem verdadeiramente é a verdade e quem verdadeiramente é a vida. Nós temos esta resposta. Então não nos calemos, porque nós temos no nosso DNA a adoração, porque nós somos esses adoradores. Então, queridos, não deixe o mundo te diminuir, não deixe o mundo te confundir, não deixe esta paz do mundo perturbar o teu coração com valores que não norteiam a nossa fé e muito menos o Deus que nós servimos. Mantenham-se firmes nesta palavra, mantenham-se firmes na promessa do Senhor, mantenham-se firmes naquilo pelo qual o Senhor te chamou para desenvolver, que é a amplitude do reino dele aqui neste lugar. Então, queridos, sejam encorajados, não tenhamos medo, porque o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Grandes desafios virão e nós permaneceremos vendo todos esses desafios sendo uma realidade na nossa vida com êxito, com grandes resultados, porque tudo que faremos para a glória do Senhor. Então, queridos, é chegado o momento de começarmos a refletir naquilo que temos feito, naquilo que temos vivido na presença do Senhor. E se a nossa adoração verdadeiramente tem sido uma adoração de excelência para o nosso Senhor. Pensemos nisso e busquemos isso. Vamos viver este processo de uma forma intensa, para que enquanto não sentirmos que nós estamos sendo um verdadeiro por excelência do Senhor, a gente não cesse de buscar isso. Não cessamos de buscar isso. Vamos nos apegar ao anjo do Senhor e dizer: eu não te solto, como Jacó, não te solto enquanto tu não me abençoares. Eu não cessarei a minha busca enquanto eu não sentir que a minha adoração está sendo uma adoração de excelência. Eu não cessarei enquanto o meu serviço não estiver enaltecendo o teu nome. Eu preciso sentir isso. Que tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, seja para a glória do Senhor. Quando eu sentir isso, eu perceberei que verdadeiramente eu estou vivendo o aperfeiçoamento desse processo na presença do Senhor, como um adorador por excelência. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer ao Senhor
Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque todas as vezes nós somos bombardeados com tantos anúncios, com tantos relatos, com tantas informações que não agregam a nossa edificação, não agregam para a sustentação da nossa esperança de viver um dia melhor, um amanhã mais promissor. Mesmo sabendo que neste mundo nós teremos muitas aflições, mas o nosso bom ânimo, queridos, precisam nos impulsionar a ter a esperança em Cristo que o nosso amanhã será lindo, será de paz, será de alegria. E tudo isso está tão possível a todos nós, mas para tanto nós precisamos fazer como Neemias fez, e como a proposta do tema deste ano, mais uma vez, para reconstruir. Eu vou recomeçar. Não é para reconstruir, meu irmão precisa recomeçar. Não, para reconstruir, eu vou recomeçar. E só você pode determinar isso na sua vida. Ninguém mais tem o poder de determinar isso na tua vida. Mas você sim vai se colocar nesta posição de reconstrução. Seja lá o que for, mas você vai reconstruir valores, sentimentos, ações, sentimentos que sejam benéficos para a sua edificação e enaltecimento do Senhor. Queridos, só depende de nós vivermos a paz que Cristo dá a todos aqueles que nele confiam. O mundo diz ter paz, mas é uma paz muito passageira. E quantas vezes a nossa paz tem sido tão passageira que ora nós estamos em paz, daqui a pouco nós estamos perturbados, nós estamos assoberbados, nós estamos em aflições. Querido, que esta paz perdure em nossos corações, porque é a paz que Cristo quer que sintamos, tenhamos. É esta paz da parte dele para com cada um de nós. Nós vamos orar, queridos, pedindo que o Senhor continue abençoando a tua igreja. Temos muitos desafios, não fique de fora dos desafios, não fique de fora. Comece a buscar o que você pode fazer para que o Senhor possa, por intermédio da sua vida, ser glorificado, ser anunciado. Não tente, não busque caminhar só. Esteja irmanados, esteja inseridos neste contexto, neste corpo chamado igreja, sendo também um dos membros deste corpo, para que o cabeça, Jesus Cristo, possa nos direcionar. Queridos, não fique de fora dessa, porque esse mundo está perdido porque não tem o direcionamento do Espírito Santo do Senhor. Esse mundo está indo de mal a pior porque ainda insiste em viver os seus próprios valores, a sua individualidade. Está bom para mim que o restante dê o jeito deles? Não. O corpo não pensa nisso. O corpo pensa que todos os membros precisam estar de acordo para viver a vontade do Senhor e o direcionamento do cabeça, que é o Senhor. Então vivamos desta forma, querido, e não vamos nos deixar ser excluídos daquilo que o Senhor tem para nós por causa de tantas questões, tantas circunstâncias adversas que nós somos submetidos todos os dias. Busquemos ao Senhor, porque ainda hoje podemos achá-lo. Invoquemos a Ele, porque ainda hoje Ele está perto. Façamos isso. Pai querido, Deus de poder e glória, nós te louvamos nesta noite, porque depois de um grande temporal, o Senhor trouxe a bonança. E hoje, ó Deus, agora nós percebemos, ó Deus, que daqui a pouco mais poderemos nos deslocar novamente em retorno para os nossos lares, sem o perigo, ó Deus, das enchentes, sem o perigo dos imprudentes nas estradas, que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir em paz, guardados e cuidados pelo Senhor. E que o restante desta noite seja uma noite de paz, de reflexão, de entendimento. Se tiver que nos despertar, ó Deus, segundo um pensamento, nos desperte, para avaliarmos, ó Deus, o que temos vivido e o que o Senhor tem esperado de cada um de nós. Mas não nos deixe, ó Deus, nos sentir órfãos, ó Deus, neste mundo, porque caminhar se sentindo órfão é como se caminhássemos, ó Deus, sozinho, e não é isso que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e hoje, ora, nós conhecemos a Tua Palavra, que possamos nutrir a nossa fé nesta Tua Palavra,
para que esta palavra, ó Deus, nos momentos oportunos possa sim nos encorajar, mas também nos momentos oportunos possa nos exortar, nos constranger, a retroceder, ó Deus, a retornarmos e iniciarmos um novo ciclo da nossa vida, mais pautados na Tua verdade, na esperança de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai, abençoe a Tua igreja, como todas as demais espalhadas pela face da terra. Pai, encoraja o Teu povo a não desistir de viver os Teus valores e tudo aquilo que o Senhor tem propiciado a cada um de nós, para que este mundo seja alcançado, para que num ato, num momento que todo joelho for se dobrar, eles possam se dobrar e gozar da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor, e possam ainda doar-se como um instrumento, ó Deus, para o Teu reino, para a Tua obra, para alcançar vidas e levar a salvação de Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso coração, e que o Senhor possa, ó Deus, tornar isso realidade na vida de todos aqueles que o Senhor chamou para viver na Tua verdade. Nos despeça deste momento com alegria, leva-nos em paz para os nossos lares, é o que nós Te pedimos e agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que pudesse nos despedir com mais um cântico, como pós-lúdio. E nós estamos aí, nos aproximando de um feriado que nós conhecemos muito bem. Então, não é por medo, mas é por prudência, como fizemos ano passado. No próximo domingo nós teremos o nosso culto somente na parte da manhã, ok? Então, devido a alguns irmãos que já vão estar nos seus locais de descanso, ok? Nós não teremos a nossa assembleia no próximo domingo, tá? Então, a nossa assembleia, vai ser no domingo seguinte, no dia 22, para não ficarmos esse mês sem assembleia, ok? Então, a nossa assembleia, que seria no próximo domingo, como terceiro domingo, vai ser no quarto domingo, no dia 22, para a apresentação dos relatórios, colocar os irmãos à parte de tudo que tem acontecido aí na organização e na administração da igreja, tá bom? Então, a nossa assembleia será no quarto domingo. Queridos, eu conclamo os irmãos para que evitem o deslocamento nesse período, ok? Saiam antes e voltem depois, porque durante esses períodos de feriado, de carnaval, é muito complicado, Então, que vocês já possam estar no local de origem, de descanso, se forem sair. Se não forem sair, fiquem em casa, tranquilo, resguarde-se, porque, o inimigo está enfurecido, Haja vista que o nosso irmão Marcelo teve 2 livramentos, irmão Marcelo Moraes, Primeiro foi uma moto que tentou levar aí à frente do carro dele, deixou lá ele com prejuízo, e depois foi um imprudente que não parou quando deveria e acertou, a traseira do carro dele. Então foram 2 livramentos. Por quê? Porque as pessoas estão assim nessa agitação, e nesse período de carnaval eles vão estar também de igual forma. Então evitemos estar se deslocando nesse período, para que não haja nenhum dissabor para conosco, para que quando tudo isso passar, a gente possa retornar para a casa do Senhor disponíveis e prontos para, catar os caquinhos de muitos que se deixaram moer por esse feriado, por esta festa da carne, para que a gente possa continuar levando para eles a proposta da vida, a proposta da paz, a proposta da salvação de Jesus Cristo. Então, esses são os nossos anúncios. Mais alguma coisa, irmão Luiz Henrique? Não, Então nós estamos assim, logo após o cântico do pós-lúdio, nós estaremos orando silenciosamente, ok? E terça-feira nós teremos a nossa reunião, do administrativo, tá? Então os irmãos, deixem aí agendado, na próxima terça-feira o nosso conselho administrativo vai estar reunido, tá certo? Para deliberarmos algumas questões, tá certo? Para que, se for necessário, no quarto domingo na Assembleia, nós levarmos para o conhecimento da igreja. Que Deus assim esteja nos abençoando, e mais uma vez, muito obrigado pelas orações dos irmãos que oraram por nós enquanto nós estivemos aí neste período, de recesso de férias, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, e fica aqui o nosso muito obrigado, e que Deus possa continuar agraciando-nos como Igreja Batista do Centenário em Clubandê, aqui neste lugar. Fica aí o meu muito obrigado a todos os irmãos.
Irmãos, antes de louvarmos, para a gente estarmos encerrando o nosso culto, eu gostaria de fazer 2 convites aos irmãos. O primeiro é que lá embaixo vai estar acontecendo uma cantina. Foi preparada com alegria, né, e com muito preparo, com muita expectativa já para o acampamento. Então, os irmãos que puderem, né, estar contribuindo conosco, vai ser de grande ajuda e de grande alegria para nós. O segundo convite é o nosso primeiro check-up do ano, que vai estar acontecendo no dia 21, às 7 horas. Tá? Teremos o pastor Diego Ramos. O nosso tema será que sirvo para alguma coisa? Então, toda a igreja está convidada a estar aqui partilhando conosco no nosso primeiro culto jovem, né, mas que é para toda a igreja, que estará acontecendo nesse sábado do dia 21. Amém? Te convido a se colocar de pé, vamos estar louvando o nome do nosso Deus, estamos assim encerrando, possamos começar a semana animados, porque o amor do Senhor Deus não falha e nunca falhará. Então, que possamos confiar nesse amor e seguir em paz. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que